Viramundo retrata o Brasil nos anos 1960 e esse é um período da história brasileira que tem algumas características que podem ser analisadas previamente para que seja possível compreender como se desenvolve a sociedade brasileira naquele período. Em 1964, ocorre um golpe de Estado, dá início a uma ditadura militar que durou 21 anos no Brasil. Esse processo de profundas mudanças políticas ocorridas no Brasil, ele também é responsável por fazer alterações na dinâmica econômica e na dinâmica das relações entre as pessoas na sociedade brasileira. A apreensão que Geraldo Sarno tem a respeito dessa sociedade brasileira e que é transmitida nesse documentário, ela é muito forte e é muito real. Esse processo político envolvendo primeiro o golpe de 1964 e depois a ditadura, ele também é composto por outras peculiaridades da sociedade brasileira na década de 1960. Grande parte da população brasileira já vivia nas cidades. E por que esse fenômeno acontece? Primeiro, em função de que não havia condições de fixação dessa população nos seus lugares de origem. Quais eram esses lugares de origem? Geralmente, pequenas cidades, pequenas vilas das regiões norte e nordeste do Brasil. No âmbito das questões que são tratadas em Viramundo, essa população ela sai da região nordeste do Brasil para a grande cidade de São Paulo. Esse processo acontecia também de pequenas cidades dentro de uma mesma região para grandes cidades. E a industrialização, ela proporcionava naquele momento maiores oportunidades de emprego e condições de vida para aquelas pessoas que não tinham condições de viver adequadamente nos seus locais de origem. E quais eram as razões pelas quais essas pessoas elas não tinham condições de viver ali? Primeiro, por causa da grande exploração latifundiária. Esse é um processo que realmente provocava a migração. As pessoas tinham, sim, originalmente a sua terra, elas tinham originalmente uma casa para morar, elas tinham originalmente todas as condições de viverem ali. A expansão dos latifúndios era responsável por retirar essas pessoas. E como essas pessoas não tinham mais condições de viver ali onde nasciam, onde estavam, elas tinham que buscar oportunidades em outros lugares. E essas oportunidades, elas estavam aparecendo na década de 1960 em cidades como São Paulo, por exemplo, que agregavam muitas indústrias e que, portanto, além da indústria, possuía o comércio, possuía a construção civil e outras atividades econômicas que proporcionavam a geração de emprego e de renda naquele momento. Mas é bom estabelecer desde o início que não se tratava de uma opção. A industrialização é uma política voltada para algumas regiões. Neste caso, por exemplo, o Nordeste é uma criação. É uma criação porque o Nordeste não é uma região pobre. A pobreza não é característica do Nordeste. Na verdade, as políticas econômicas voltadas para uma determinada parcela da sociedade faz com que haja privilégios em algumas regiões e outras não. E, evidentemente, essa população do campo que não tem oportunidade de sobrevivência terá que migrar para as regiões onde essas possibilidades existem. Quase sempre, essas pessoas que fazem essa migração, elas têm um conhecimento da sua realidade. Elas dominam as técnicas próprias da agricultura, elas dominam o conhecimento tradicional a respeito do manejo dos animais,
elas sabem organizar o tempo da chuva e o tempo do sol, mas esse conhecimento é um conhecimento para ser aplicado a partir de uma estrutura de sociedade. Dentro de uma estrutura de sociedade que permite que as pequenas propriedades funcionem e as pessoas e as famílias sobrevivam aí. Não era o caso da sociedade brasileira na década de 1960, principalmente essa parcela da sociedade que vivia no campo no Nordeste brasileiro, porque essas condições não eram dadas. Além de não serem dadas essas condições, era também muito difícil sobreviver sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de política pública que pudesse assessorar essas pessoas de maneira que elas pudessem continuar as suas vidas ali, mas tendo que lidar com as dificuldades, por exemplo, da seca ou as dificuldades da chuva intensa. As pessoas, quando elas vêm do Nordeste, elas trazem consigo seus modos de vida, elas trazem consigo a sua religião. E quando chegam às grandes cidades e às grandes metrópoles, elas não podem praticar a sua religião, porque essa religião ela está ligada a um passado que as pessoas não querem aceitar. E o que elas não querem aceitar? Elas não querem aceitar que existe uma religiosidade no Brasil de matriz africana ou de matriz indígena. Porque esse tipo de religião, ele sofre preconceito e muitas vezes é posta na ilegalidade. E nas grandes cidades e nos grandes centros urbanos, há um controle maior sobre os hábitos, sobre os modos de vida, sobre as religiões das pessoas. Aquelas cenas violentas de pessoas sendo exorcizadas, elas não teriam lugar em uma sociedade democrática, onde todas as religiões pudessem ser praticadas, onde todas as pessoas pudessem ter direito a ter a sua própria religião, a manifestar o seu culto, a falar com os seus deuses, a dizer aquilo que pensam a respeito da sua realidade e a respeito dos seus modos de vida. Esses processos, eles são processos interditos e Viramundo retrata como essa realidade acontece.